Oi pessoal, professor Zépica, e a gente vai aí retomar então é, aí esse comentário, né, a partir do livro da professora Lida Schwartz, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, hoje falando aí do capítulo 5, nos anos 1930, a estetização da democracia racial. Somos todos mulatos. Então, assim, quem está acompanhando já percebeu aí que a gente vem numa sequência, né, de como é que é feita essa construção, e como é que esse racismo vai entrando, né, e vai nos desenhando. E nesse capítulo 5 a doutora Lili ela ajusta o olhar, então, para esse nosso momento aí de república, né? Então assim, em 1928 a gente tem aí o lançamento desse livro, né, do Macunaíma, do Mário de Andrade. O que o Mário de Andrade vai propor, né, nesse livro? Ele vai propor aí a figura do Macunaíma, que seria é, esse essa pessoa que não dá para chamar ela nem de negra, nem de branco, nem de mestiço. Ele seria essa junção aí, né, das raças no Brasil. Então vem aquela metáfora do rio, né, que é branco, que é de bronze, mas que tem de pernas brancas, de palmas brancas. Qual é a lógica? A lógica é que esse rio ele vai se misturando, né? Vai se misturando aí a cor branca com a cor com a cor branca da população branca e a cor preta aí da população escravizada, e também aí com os aportes indígenas, né? Essa cor vai misturando, né? Então ele vai tomando uma cor mestiça, tá? E o Brasil, então, ele não teria uma identidade nem preta, nem branca, nem indígena. Ele seria essa identidade macunaíma, né? Essa identidade mestiça, misturada, tá? Essa lógica de enxergar o Brasil mestiço, tá? Isso vai ser bem forte a partir não só desse livro, mas esse livro ele vai sintetizar, né? Um movimento que já vinha acontecendo com essa figura aí simbólica de linguagem, né? Das misturas do rio. E o Macunaíma ele vai também pegar um pouco da ideia do que vem da obra do próprio Aleijadinho, né? Uh, das obras dele, que é a lógica de colocar esse ser mestiço, que não é nem branco nem preto, nem indígena, ele é mestiço, como a síntese da nova colonização, né? A colonização portuguesa no Brasil. Então, o, o, o ser brasileiro, né? A pessoa brasileira, ela vai abrasileirando essa coisa lusa, essa coisa portuguesa, né? Essa pessoa misturada vai abrasileirando aquele europeu, português, branco, loiro, né? E o resultado vai ser o Macunaíma, vai ser o mestiço, né? Essa cultura mestiça ela vai ter aí um símbolo muito grande também, que vai ser através do redesenho ou da reimaginação, da ressignificação, para ser mais preciso, dos bandeirantes. Então, assim, ó, os bandeirantes eles deixam de ser vistos como aqueles aventureiros, né, aqueles caçadores de escravos, aprisionadores de indígena, e eles voltam e aparecem como um símbolo aí de um caráter aventureiro, mas empreendedor do estado de São Paulo. Né? Então começa a se redesenhar a figura desse bandeirante como esse cara aí empreendedor. Né? Então o símbolo nacional. E uma outra questão é que os bandeirantes eles começam a ganhar uma cor, né? Olha que interessante. As imagens, as figuras, elas começam a ganhar uma cor. Aqui eu trouxe uma imagem que eu quero pesquisei no Google mesmo, só para mostrar como que o Bandeirante ele ficou, né? Como esse cara é mestiço. Pode ver que eles são meio amarelados até, né? Mas mestiço, assim, né? A mistura das cores. Então a cultura mestiça ela vai ganhando, vai despontando uma representação social e oficial da nação. Né? Os símbolos nacionais eles vão ficando muito ambivalentes. É bem aquela mistura do branco com o preto, com o indígena, que vai tornando, né? Esse ser, né? Que é nem preto nem branco, muito pelo contrário, tá? Então, o povo ele vai começar a se construir numa identidade brasileira, ter uma autenticidade para a identidade brasileira a partir desses anos 30 com o Estado Novo, tá? Onde o Estado Novo vai oficialmente reconhecer
que é na mestiçagem que a gente tem uma verdadeira nacionalidade. E isso é muito importante porque, assim, Getúlio Vargas ali no Estado Novo, ele ainda pega um Brasil pós-tenentista, um Brasil super pós-café com leite, República Café com Leite. Então, o povo ainda não se identificou, ele ainda não se entendeu, ainda não há uma nacionalidade, tá? Antes nós éramos monarquia, depois a gente passa por uma república de vai para lá, vem para cá, sob o interesse de algumas pessoas. Aí quando ele entra numa república democrática, oficialmente, né? Claro, Estado Novo, depois golpe, enfim, mas quando tu entra aí com uma representação de um civil, aclamado ou não pelo povo, enfim, mas quando esse ideal republicano começa a tomar uma forma no Brasil, aí tu consegues ter aí uma perspectiva de necessidade. Precisamos desenhar uma nacionalidade brasileira. E como é que a gente faz isso? A gente começa a redesenhar símbolos. E um dos exemplos seria aí o bandeirante, tá? Não por consequência, e em 1933 o Gilberto Freire vai lançar essa obra, né, que é Casa Grande Senzala, que ela é super emblemática, ela é controversa, ela é difícil de explicar, ela é difícil até às vezes de fazer aí o perfeito entendimento, né, porque o Gilberto Freire ele salpica a ideia, mas ele deixa assim meio aberto, né, para que as pessoas discutam. E realmente o debate está aí até hoje, né, quase 100 anos depois. Mas qual é a grande sacada aí do Gilberto Freire para essa escrita? Ele tenta fazer aí uma conformação dos ícones da identidade nacional. Então, ele vai tentar colocar que a miscigenação é um traço único do Brasil. É no Brasil que há um povo mestiço. Outras nações elas permanecem ou brancas ou elas permanecem pretas, mas a mistura efetivamente vai acontecer no Brasil a partir aí da junção das raças, né? O macunaísmo, se dá para falar assim. Então, a miscigenação ela vai ser esse único traço brasileiro, tá? Então, o preconceito ele vai acabar existindo a partir e por meio dessa miscigenação. E a lógica que o Gilberto Freire vai trazer, o que vai ficar para desse livro, é que a miscigenação ela seria algo positivo, porque ela levaria aí ao embranquecimento da população a longo prazo. Então, quanto mais aí misturasse, quanto mais aí ficasse mais mestiço o povo, né? Mais embranquecido o povo ficaria ao longo do tempo e a gente conseguiria chegar aí à lógica de um povo brasileiro branco, né? Que era a ideia científica da aula, né? O branquicismo da época. Uma outra questão que esse livro vai trazer é aí a glamorização da violência, né? E do sadismo dos escravocratas, tá? Por quê? Porque se desenha um romantismo a partir da ação dessa escravização no Brasil, né? Teremos uma escravização brasileira, assim, que vai se construir a lógica de senhores mais paternais, que são legais com seus escravos. Nossa, eles moram aqui dentro da minha casa. Ela não é só escrava, ela é da família, sabe? O escravo fiel. Então, a lógica de construção do texto é assim: enquanto nos Estados Unidos houve uma escravização servil, assim, mercantil, uma necessidade mercadológica, vamos dizer assim, da escravidão. No Brasil, o Freire vai trazer a lógica de que é um mal necessário, foi necessário haver que houvesse escravização. Sem isso não poderíamos chegar onde chegamos, não poderíamos ter aí um símbolo nacional do mestiço, né? Então cria-se essa lógica do escravo romântico, né? Inserido na família, tá? E ele vai trazer a distinção do escravo que ele vai fazer o olhar para existe o escravo do campo, aquele escravo que é mais velho, assim, mais envelhecido pela atividade, que não é tão incluído, mas existe o escravo da intimidade do lar, o escravo doméstico, né, a babá, a empregada, né? E é muito interessante isso porque essa lógica se constitui e fica, né? Ela fica porque as babás elas são da família, né?
depois, até depois, assim, né, o Brasil vai tomar essa lógica de que não, quem cuida do meu filho é da família, se cria o conceito, né, de um senhor paternal, né, isso fica, tá? Em 30, a gente vai ter aí a retomada das ideias do Joaquim Nabuco, né? O Nabuco, 1859 até 1910. Ele era um conservador, ele era um monarquista, tá? Mas ele era um defensor desse romantismo aí, desse formato de olhar a escravização, né? Então era mais assim, vai ficar uma lembrança de uma escravidão com um preconceito meio que retroativo, tá? Como se fosse algo lá no canto da memória, assim, deixa para depois, não vamos lembrar disso, deixa esse período para depois, não vamos retomar, não vamos ficar pensando muito, né, que o Brasil teve escravidão, né, escravizou pessoas. Então, o problema da escravidão vai ser ficar na lembrança dessa época, não per si, não porque é errado em ser errado. O grande problema seria aí a troca de senhores, né? Vender o escravo seria o que era errado. Ter o escravo não é tão errado assim. Afinal de contas, ele é integrado à família. Afinal de contas, ele é da família, a babá é da família, né? Pô, o fulano que faz aqui as ações é da família. Então, esse racismo brasileiro integrativo, né? Familiar, tá? É, então a lógica que vai se construir a partir das ideias do Nabucco para essa época é um escravismo miscigenado, assim. Essa mistura que vai haver a partir da escravidão, onde toda a nacionalidade brasileira vai ser então unida por um ideal de miscigenação ao mesmo tempo, né? Todos temos um pouco de, mas ao mesmo tempo todos estamos indo em prol de uma questão de branqueamento, né? Então tá todo mundo ao mesmo tempo unido por uma questão de mistura, mas também separado, porque alguns estão branqueando, e quem é mais branco aí vai ter o benefício, né, de ser mais branco, a viagem. Mas é a lógica que vai se construir a partir aí das ideias do Nabucco, tá? Uma outra pessoa importante também para a gente pensar esse período, e aí é uma crítica, né, que a doutora Lília vai fazer, que é trazer o Lima Barreto. Né? O Lima Barreto ele é aí relativamente da época do Nabucco, né, 1881 até 1922, mas ele é crítico, né? Então o Nabucco, as ideias do Nabucco vão apontar para aquilo que a gente tem mais de olhar hoje atual, né? Que é a ideia de que se houve aí uma questão de abolição, mas houve uma questão também de exclusão social, porque não integrou essas pessoas, não houve espaço para essas pessoas trabalhar, não houve meios de produção para essas pessoas criarem, né, produzirem. Então a abolição para o Lima Barreto é uma abolição que não foi, uma abolição que poderia ter sido, o que poderia ter sido se as pessoas fossem integradas, tivessem suas terras, tivessem suas formas de produção, né? Mas não houve. Então o Lima Barreto ele é um pessimista radical, assim, tipo, poderíamos ter tido uma abolição super interessante e diferente, acabamos não tendo, né? Isso tudo vai culminar, né? E a década de 30 vai ficar como essa lógica do discurso oficial, né? Do mestiço que vira o herói nacional, ou que vira a nacionalidade ser mestiço. Aqui tem uma foto do Vasco, tá? Do time da seleção do Vasco aí, de 1923 com negros, né? Claro, é uma foto colorizada, né? E tá com péssima qualidade, mas enfim. Dá pra ver que mesmo aí com todo é, o ruim, né, da imagem, dá pra ver que tem alguns negros na imagem, né? E a lógica, então, de começar a desenhar símbolos para que validasse essa lógica mestiça. Então, o futebol, que é uma coisa inglesa, né? Ele entra no Brasil e ele vai ser associado aos negros, né? Não só isso, mas outras coisas que então, só retomando, o futebol ele vai ser associado aos negros e vai ser algo brasileiro. Então, algo que era dos negros, não, agora é brasileiro, sabe? Outra coisa, feijoada que veio com os escravos, né?
ela começa a se constituir como uma comida brasileira, né? O arroz com feijão é brasileiro, né? Mistura do preto com branco. Mas é o brasileiro, ali está o Brasil. Não, aqui a gente come arroz com feijão, a gente mistura duas coisas. Só que o preto do feijão, ele é escravo, né? Ele era escravo, ele veio, o formato de comer feijão assim, ele é um formato que veio com a escravidão. Uma outra coisa, a capoeira, né, que era crime até inclusive em 1890, ali no início da República, ela vai virar uma modalidade nacional de esporte em 1937. Ó, o samba também, né, a dança que era do preto, que era uma dança assim, até inclusive muito percebida a partir da matriz africana, das religiões de matriz africana, ela vai virar uma canção brasileira para exportação, inclusive, né? O samba, né? Ele vai sair do Brasil, ele vai com outros elementos para fora do Brasil e o Brasil vai ser percebido a partir do samba, né? E isso fica, né? Imagina, até hoje. Um outro elemento aí desse momento, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida vai virar padroeira do Brasil e a Nossa Senhora da Conceição Aparecida é aquela Santa Preta, né? Então, assim, e aí a história conta que ela foi encontrada no rio, né? Ela foi escurecida no rio. Então, ela não necessariamente era preta, ela era branca, mas ela ficou muito tempo no rio e aí ela foi encontrada assim. E aí ela vai ser produzida aí, né? Preta a partir de então, e ela é a padroeira do Brasil. A Santa Preta é a padroeira do Brasil. Também é nessa época que vai se constituir o símbolo brasileiro como esse malandro brasileiro, né? Aquela imagem da simpatia contagiante, o cara que recusa trabalho regular, ele quer um expediente mais temporário, ele quer uma boa sobrevivência, então ele é aquele cara assim, tipo, deixa a vida me levar, sabe? Desse momento, nessa construção nacional que a gente vai ter esses elementos para a identidade nacional, né? Daí que vai se constituir essa identidade nacional. Não menos importante, ou até muito importante, eu diria, é a ideia que vai também ser criada, né, com o Zé Carioca. Então, em 1943, a Disney cria o personagem brasileiro que é o Zé Carioca. E é assim, esse desenho, né, essa caricatura que vai ser criada a partir do Zé Carioca é como o brasileiro vai ser conhecido mundialmente, né? Então, assim, quem é o brasileiro? O brasileiro é tipo o Zé Carioca, né? O Zé Carioca é o personagem brasileiro. E o que o Zé Carioca leva, né, na sua identidade, assim? Ele é um personagem muito rítmico, de muita dança. Ele é um personagem que bebe muito, né, cachaça ali o tempo todo no desenho. É um personagem que interage, inclusive, com a Carmen Miranda, né? O desenho tem ali o desenho, mas a música da Carmen Miranda. Então, qual é a lógica que a Disney vai colocar? Vai carimbar, né? O Brasil é esse cara, assim, de molejo, de bebedeira, de suavidade, de samba, de... meio vagabundo, assim, não tá muito afim, quer se divertir, quer viver a vida, né? Então, essa identidade mestiça, né, e desse desenho, assim, o que misturou e ficou, esse caldo cultural, ele vai culminar aí na figura do que vai ser desenhado no Zé Carioca, né. É também em 1939, um pouquinho antes, que vai sair a música Aquarela do Brasil, né, que vai ter lá Brasil, meio mulato e isoneiro, né. A lógica aí mestiça é também musical para o brasileiro, ele vai começar a se perceber. Então ele vai começar a olhar para o desenho e ver, não, mas olha só, é assim que o brasileiro é. Olha essa música, não, mas é assim que o brasileiro canta, dança, então é isso que nós somos. Então esse olhar de fora, esse malandro, né, que vai ser desenhado de fora para dentro, vai entrar realmente no Brasil e o brasileiro vai adquirir essa identidade, né? Ele vai pegar esse desenho para suas intimidades, né? Para sua personalidade. Então, esse brasileiro bem-humorado, bom de bola, o jeitinho brasileiro, ele vai ser consolidado, né, nessas exportações aí de imagem que a gente vai acabar abrindo, né, e importando a nossa identidade nacional a partir desses símbolos externos, né. Então, aí na década de 40, a década de 40 é uma década muito controversa, né? Porque assim, vai haver um desincentivo nacional para essa lógica do brasileiro malandro, assim, né? Então, o que o governo Getúlio ele vai beber muito da lógica de construir a nacionalidade a partir desses elementos,
ele vai querer negar um pouco esses elementos a partir da década de 40. Por quê? Porque o resultado desses elementos ele fica justamente esse brasileiro malemolente, né? E aí então vai haver um desincentivo à narrativa do samba, vai haver um desincentivo à lógica de pensar, né, a malandragem brasileira. Não, nós não somos assim, é ruim ser assim, né? Precisamos trabalhar, tá? Ao mesmo tempo que a ideia não vai deixar, né, o Brasil. Então a ideia de mestiçagem, o traço positivo da mestiçagem enquanto singularidade, né, a solução da integração nacional vai se dar aí por essa lógica mestiça, né, que é uma mestiçagem branca e preta. Já nesse momento é uma mestiçagem branca e preta. E o que eu quero dizer com isso? Que o índio ele não é tão lembrado, né? Então, assim, nessa quebra aí da década de 30 para 40 que o índio ele meio que vai ser um pouco esquecido, né? Trabalharemos uma mestiçagem branca e preta, tá? Então, vai se criar também um conceito de uma tolerância, né? Uma ética de tolerância, que é a lógica de igualdade, liberdade para todos, né? Fraternidade, lemas franceses aí para todos, mas assim, a madame ela destrata aí o seu empregado na sua casa. O seu empregado é preto, mas a gente não vai falar muito disso, né? Por quê? Porque todo mundo se trata bem, porque todo mundo se respeita. Então começa a se constituir um preconceito à brasileira, né? Essa questão de que na intimidade, no privado, eu posso fazer isso, não posso fazer na rua. Eu posso ser preconceituoso em casa com a minha esposa e falar mal, mas eu não posso falar na rua. Então, essa valorização de uma aparência de uma ética tolerante, mas na realidade é paradoxal, porque nas relações elas não se constituem assim, né? Uma outra coisa é que a cor vai se estabelecer no cotidiano, né? E o racismo vai ficar na questão privada. Então, enquanto nós vamos desenhar os símbolos nacionais mestiços, enquanto nós vamos colocar isso, nas nossas relações privadas vai se tentar se colocar, não, branco casa com branco, sabe? Fulano é branco, o branco casou com a preta, o preto casou com a branca, nossa, que problema. Então, a cor, ela não vai ser, no entendimento privado particular, ela não vai ser valorizada, né? Nesse sentido. A cor ela vai ser valorizada num discurso externo. Então, vai haver uma valorização da cor dizendo que não, porque o preto ele é bonito, o preto ele é alegre, o preto ele é saudável, o preto ele é harmonioso, ele é exótico, mas eu não quero ele muito aqui na minha família, eu não quero ele muito aqui no meu ciclo íntimo. É isso mais ou menos isso que ele vai se desenhar. E aí o que vai se colocar como símbolo da nação é a mulata, a mulher mulata, exótica, sensual, né? Esse desenho de mulher mulata, exótica e sensual que vai se colocar como símbolo da nação. Como eu comentei aí, o malandro, então vai ficar aí esse redesenho, né? Que quanto mais pra malandro, assim, quanto mais pra cor, né? Mais malandro mais aversão ao trabalho, à labor, à vagabundagem. Vai se colocando mais para quem é mais preto, né? Mais mestiço. O branco é o trabalhador, é o cara correto que vai para a empresa. Então assim, o branco ele não faz nada errado, ele não tá na rua fazendo nada errado. Mas o preto tem que ver se ele tá com a carteira de trabalho no bolso para mostrar que é trabalhador. Se ele for batido, né, por um policial. Então o preconceito ele começa a deixar de ser necessariamente biológico, começa a ser uma questão cultural. Não é simplesmente o olhar da cor, né? E sim o olhar dessa conjunção que vai se desenhar a partir desses elementos que vão constituir a nossa identidade mestiça. Bom, gente, daí a gente fecha o capítulo 5 aí do livro, nem preto nem branco, muito pelo contrário, da professora Lívia Schwartz, e na sequência aí devem vir os próximos capítulos, tá? Acompanha a gente aí, se possível segue o canal, dá uma curtida, comenta o vídeo pra gente poder entender aí como é que tá ficando a interpretação do livro, tá? Um abraço, valeu!